Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o crédito rotativo, aquele vinculado ao seu cartão de crédito. Você deve ter lido no texto que as regras sobre ele mudaram, mas melhor do que ficar falando sobre isso é mostrar como as regras mudaram. Preparei aqui uma apresentação para você acompanhar comigo. Vamos lá? Vamos acompanhar nessa apresentação como que funcionava a regra antes e o que acontece depois. Então, no cartão de crédito, se você pagasse o mínimo antes da nova regra, que começou dia 3 de abril, você entrava no crédito rotativo. Então, fiz aqui um exemplo para você entender. Imagina que você, no primeiro mês, você fez 500 reais em compras. Aqui no saldo do mês anterior não tinha nenhum valor, porque você não tinha feito nenhuma compra ainda. Então você fez 500 reais em compra, seu valor total a pagar, obviamente, é 500 reais. E aí você poderia optar por pagar o mínimo. E aqui eu fiz um exemplo com 15%. Então, um mínimo de 15% você poderia pagar R$ 75 reais na sua fatura, tá? A diferença seria R$ 425 reais, ok? Bom, a taxa do rotativo era aplicada sobre essa diferença. E aí fiz aqui uma simulação com uma taxa de 10%, ok? Então, 10% aplicado sobre os 425, você teria um saldo a pagar de R$ 467,50. Aí, no segundo mês, você tinha esse saldo do mês anterior, R$ 467,50, e você resolveu fazer mais R$ 500 reais em compras. Seu valor total a pagar agora é R$ 967,50. O mínimo na época, né, na regra anterior, seria os 15%, que é R$ 145,12. A diferença é R$ 822,38. Aplicando-se a taxa do rotativo de 10%, você teria a pagar um saldo de R$ 904,61. E no terceiro mês, assim por diante, mais R$ 500 reais em compra, você fica com valor a pagar de R$ 1.404 e pagaria o mínimo de 210 e a diferença 1.193, aplicando 10%, você teria que pagar R$ 1.313,31 para quitar essa fatura. Ou seja, você realizou um total em compras de R$ 1.500, certo? E você, nos 3 meses, fez um pagamento de R$ 430,81, ok? Portanto, caso você queira pagar todo o valor para quitar essa fatura, você teria que pagar os 430 que você já deu e mais os R$ 1.313,31, totalizando R$ 1.744,12. Observe que o acréscimo total ao valor das compras, né? O valor que você tem que pagar a mais além das compras, ele vai crescendo mês a mês, tá? Então, no primeiro mês, você teria que pagar 8,5% a mais sobre o valor total das compras. No segundo mês, esse valor já passaria para 12,4% e no terceiro mês para 16,2%. Isso é o que a gente comumente chama de efeito bola de neve. Você percebeu que no formato anterior havia um efeito bola de neve sendo aplicado sobre o valor que você devia. Vamos observar agora, nessa nova regra, como que vai se comportar o mesmo caso. Ok, então vamos lá. O que acontece se pagar o mínimo na nova regra? A pessoa vai entrar no chamado crédito rotativo apenas no primeiro mês. Nos meses seguintes, o mínimo do mês atual se soma ao saldo do mês anterior. Vocês vão ver pelo exemplo. Então agora, mesma situação.
no primeiro mês a pessoa não tinha feito nenhuma compra, realizou R$500 em compra, e aí o mínimo é R$75 e a diferença ela vai pagar com juros R$467,50, igualzinho na regra anterior. O primeiro mês não muda nada. Só que no segundo mês ela tem esse mesmo saldo a pagar que ela tinha no outro caso. E ela resolveu continuar fazendo R$500 em compras, novas compras. O valor total a pagar é R$967,50. Só que agora, ao invés de pagar somente o mínimo, que seria 15% sobre esse valor, ela vai pagar 15% sobre as compras atuais que ela fez, que são R$500, ou seja, R$75, mais o saldo do mês anterior, totalizando R$542,50. Esse é o novo mínimo que ela vai ter que pagar. Portanto, ao invés de pagar apenas R$100 e poucos, R$140 e poucos, ela vai ter que pagar R$542,50, né? De forma que a diferença dela, observe que nesse caso, como ela fez o mesmo valor em compras nos 2 meses, ela permanece igual. E aí ela tem R$467 a pagar. No mês seguinte acontece a mesma coisa. Se ela fez mais R$500 em compras, ela continua tendo que pagar os 15% do mês atual mais o saldo do mês anterior, que dá R$542, tá? O que acontece nesse caso? Ela comprou R$1.500 em mercadorias, né? O total que ela já pagou é bem maior do que no caso anterior, porque o mínimo dela agora é maior, é um mínimo mais substancial, e por isso ela vai ter, vai rolar uma parte menor da dívida. Se ela quiser quitar a fatura, basta que ela pague o restante, né? E ela vai ter um total de 1.627. Então, observe que, comparado aos 1.744 do mês anterior, a dívida dela está menor depois de 3 meses, e o acréscimo total, ele permaneceu estável, ele não foi aumentando de um mês para o outro, de forma que não aconteça a tão chamada, né, a tão temida bola de neve, tá bom, pessoal? Então é isso aí, mas lembrando que, independente disso, você também está pagando juros e você vai pagar um valor maior do que o valor que você comprou entrando no rotativo. Então, recomenda-se sempre pagar a fatura integral, ok? É isso. Olá, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, curtiu e achou que foi válido para você, então coloque seus comentários, compartilhe, passe adiante a mensagem para que a gente tenha cada vez mais um saldo positivo na conta de todo mundo. Tchau, tchau, até o próximo!